Fala galera, aqui é o Jansen e nesse vídeo daqui nós vamos falar sobre as ações de Via. Sim, a antiga Via Varejo. Afinal de contas, vale ou não a pena investir nas ações de Via? Quer saber mais? Vem comigo e nesse vídeo eu te explico. Pessoal, como aqui o papo é reto, vamos direto ao nosso checklist de investimentos em ações, tá bom? Para quem não conhece, a Via, que anteriormente era chamada de Via Varejo, né, VVAR 3, é a empresa de comércio varejista fundada em 2010, responsável pelas redes, né, das lojas ali, Casas Bahia e Ponto, que é a antiga Ponto Frio, também mudou de nome, tá bom? E também das suas respectivas lojas virtuais, beleza? Então, para quem não conhece aí, Via, na hora que você vê uma Casa Bahia, vê um Ponto Frio lá, é a Via Varejo, que agora virou Via, beleza? A empresa é uma empresa bem assim interessante, bem grande, tá? Se a gente for até mesmo comparar com um case parecido, como por exemplo a Magalu. Se a gente comparar a Via com a Magalu, é uma empresa que, tipo assim, é um monstro também no quesito de tamanho, tá bom? Ela é uma empresa que está presente em mais de 400 municípios brasileiros, tá? Em 20 estados e no Distrito Federal, e tem mais aí de 1.000 lojas, né? E aproximadamente 45 mil colaboradores, tá bom? Ela tem aí como diferencial competitivo, nos últimos anos ali, um crescimento de aumento no número de vendas online, tá? Um processo de digitalização, um turnaround aí, né? A melhoria nas suas operações. A participação das vendas digitais no total mais que dobrou na comparação anual, passando de 23,9% para 48,5%. Então esse processo de digitalização é um fator que está fazendo a Via mudar, né, de patamar ali no quesito nesse setor de varejo, tá bom? Uma coisa que eu acho muito importante, tá? E é essa questão aqui, ó, market share, tá? Na soma de vendas físicas e online, houve um aumento de 3,7 pontos percentuais, passando de 10,4% em 2019 para 14,1%. A gente vê que a concorrência é grande, principalmente aí com a Magalu, com as lojas americanas e tudo mais, mas mesmo assim, de 19 para 20 houve um aumento no market share, né? Muito por causa dessa questão do impulsionamento digital, do aplicativo, site, melhoria na operação, logística e tudo mais aí que está sendo realizada na Via, tá bom? Eu fico toda hora querendo falar Via Varejo, mas já mudou, agora é Via. Vamos ver aqui agora a análise do histórico de lucros crescentes, que eu acho um fator muito importante para quando você quer investir em uma empresa, tá bom? Olha só, de 17 para 18, menos 137%, de 18 a 19, menos 536%, de 19 para 20, um aumento de 170%. Então a gente vê aqui, bem claro, esse processo de turnaround que está acontecendo na empresa e esse processo de melhoria, tá bom? Principalmente ali que começou ali em 18, tá bom? A gente vê aqui nesse gráfico, apesar da receita líquida não ter caído tanto, a gente tem esse processo aí de redução de custos, melhoria nas operações e tudo mais. E 19 para 20 já teve um aumento de 170%, que é algo muito interessante quando você vai investir numa ação. Nesse processo aqui, nesses 2, 3 anos aqui, de 17 até 19, a gente vê a precificação na ação, no gráfico das ações ali, o papel andando de lado ou caindo. Por quê? Por causa disso, lucro. Quando a gente vê a crescente nos lucros da empresa, a ação geralmente corresponde a esse aumento de lucro, beleza? Por isso que a gente olha esse fator aqui e a gente acha muito importante e interessante a gente analisar esse histórico de lucro das empresas, tá bom? Análise do endividamento, que eu sempre entendi como se fosse uma dívida bem alta, assim, da Via, tá bom? A gente tem aqui, ó, olha só, dívida líquida por patrimônio líquido, cerca de 1,26. Então, se a Via vendesse todos os seus patrimônios, ainda fica 26% para pagar as suas dívidas ali,
tá bom? Mas é tudo por causa dessa questão de melhoria nas operações que está acontecendo. Com o tempo isso vai melhorando também, tá bom? Mas assim, não é um endividamento muito grande não, tá? É uma dívida bruta ali de 9 bilhões, tá? Com disponibilidade de 1 bilhão e meio quase, e uma dívida líquida de 7 bilhões. Então, se a gente for comparar com o Magazine Luiza, teoricamente, se você é um investidor que não quer investir em empresas com grandes dívidas, você vai acabar escolhendo por Magazine Luiza, tá bom? Nesse caso aqui, a Via Varejo é mais endividada que Magalu, tá bom? Mas assim, não é uma dívida muito grande se comparada, por exemplo, a dívida líquida sobre PL, por exemplo, da Klabin, que é 7, por exemplo, da Suzano, que é, sei lá, 10, 13, tá? É uma dívida que está aqui, 1,26 dívida líquida sobre patrimônio líquido, beleza? Falando sobre margens, a gente tem aqui a margem bruta de 32,84, tá bom? Sendo que a margem bruta do setor está 29,15%. Legal, ok, bastante interessante. Só que na margem líquida, por exemplo, aqui a margem líquida está 3,89 e a margem líquida do setor 2,89. A gente vê que é característico desse setor ter margens pequenas. Eles ganham bastante no volume das vendas, tá bom? Lembrando, margem bruta mede a quantidade que a empresa ganha sobre a venda dos seus produtos, tá bom? E a margem líquida revela o percentual de lucro sobre as receitas daquela empresa, tá ok? Então, se for analisar as margens de Via Varejo, são margens ali que estão ok e são margens boas, até superiores à média do setor, tá bom? É uma empresa que é bastante vista na Bolsa de Valores e é uma empresa bastante interessante também. Principalmente ficou muito interessante nesses 2 últimos anos aí, tá bom? Com esse processo de melhoria nas operações. O ROI, análise do ROI. O ROI médio do setor é 9,36%, tá bom? E atualmente o ROI de Via Varejo, da Via, do ano de 2020 deu 16%, mais 16%, e atualmente está em 19%. Então, um ROI muito importante, muito interessante, com relação à média do setor. Você vê que é praticamente aí o dobro, mais que o dobro do que a média do setor. E a gente vê claramente nesse gráfico aqui de ROI, aqui em 2019, como que foi um ano ruim, tá? 18 e 19 aqui, como que foi um ano ruim para a empresa, mas voltou ao normal, tende a voltar ao normal, e é uma empresa que parece que vai reagir bem às mudanças de operações que estão sendo realizadas, tá bom? E a gente vai ver esse reflexo aqui em lucro líquido futuramente e também já está vendo aqui, por exemplo, no ROI da empresa. O ROI que mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e do capital do investidor, tá? Uma análise de valuation que a gente fez aqui, projetando mais ou menos cerca de R$23 aí para o futuro aqui, mais ou menos colocando ali uns 6% de aumento nesse fluxo de caixa aí futuro. Então a gente precificou esse valuation em cerca de R$23,04. Lembrando, galera, se você é inscrito aqui no canal, você pode fazer o seguinte: se você quer que a gente analise alguma empresa para você aqui, é só você comentar aqui embaixo aqui qual que é o ticker da empresa e a gente vai ter todo o prazer de analisar a empresa para você, beleza? Outra coisa que a gente avalia, então nesse caso aqui, na análise do valuation, no meu entendimento, a minha percepção é o entendimento de que é um valuation atrativo, porque o preço que ela está sendo negociada hoje está diferente do valor intrínseco que eu calculei, entendeu? Então, quanto mais haver essa simetria, mais vale a pena e menos os riscos são para investimento nessa ação. Se a ação tivesse hoje ali precificada a R$22, sendo negociada a R$22, para mim não valeria tanto a pena. Seria muito arriscado investir nesse preço, tá bom? Então, o valuation é importante para isso aí, sempre. O investidor sempre tem que ter
valuation em mente, tá bom, galera? Outro item que a gente avalia no nosso checklist é a questão do dividend yield, tá? Porque tem investidor que quer investir em ações e receber dividendos, tá bom? E principalmente no ano de 2016, 17, 18, daí para frente, quando começou essa crise ali na governança da empresa e esse processo de melhoria, ela não pagou dividendos, não é uma empresa que tem características, tá? Até mesmo as empresas que são mais ajustadas, como por exemplo a Magalu, não tem essa característica de pagar dividendos porque é característico do setor de varejo e geralmente essas empresas estão pegando o seu caixa, geração de caixa e reinvestindo em anúncios, reinvestindo no crescimento das empresas, em abertura de novas lojas e tudo mais. Descubra os segredos de uma mente milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos de pessoas bem-sucedidas. Link do livro na descrição deste vídeo. Pessoal, analisando tecnicamente aqui as ações, o gráfico das ações de Via Varejo, a gente vê uma tendência de alta nos papéis e a gente vê que, por exemplo, nos últimos 3 pregões houve uma correção de 6% aí nessa alta, tá? Uma vez que o papel tocou aqui nessa resistência de 15,37 ali, tá bom? Eu vejo isso como uma correção normal, tá? Dessa tendência de alta aqui. E a gente pode ver os próximos capítulos aí tendendo o quê? Se o papel passar dessa resistência de 15,37, ele tende a buscar outros patamares ali. Primeiro 17,60 e depois lá buscar os 20 e 25 que a gente já viu em outubro de 2020, tá bom? E aí a gente vai ver que o papel vai caminhando rumo àquele valuation que a gente identificou ali para 12 meses, beleza? Lembrando, aqui uma projeção de curto prazo é só mesmo para a gente entender o que está acontecendo com os papéis. Já vejo uma tendência de alta, diferentemente de alguns outros papéis que a gente tem visto aqui no canal, beleza? Então, pessoal, o que vocês acham das ações de Via Varejo? Afinal de contas, vale ou não a pena investir nessas ações com todas as informações que a gente passou aqui embaixo? Comenta aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia, beleza? E não se esquece de se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de vários conteúdos de investimentos aqui no YouTube. Beleza? Um abraço e tchau!